Vamos falar de uma ideia bem provocadora sobre riqueza. Uma filosofia que diz o seguinte: a prosperidade não é algo que se busca lá fora, mas sim algo que já existe aí dentro da gente, só esperando para ser desbloqueado. Olha essa pergunta aqui, ela pode mudar o jogo. E se a riqueza não for sobre sair por aí caçando um tesouro, mas sim sobre encontrar a chave que de repente já está no nosso bolso? A premissa é que todo mundo já tem essa capacidade. A gente só precisa, sabe, aprender a ligar o interruptor. Pensa só, é como se a gente estivesse sentado em cima de uma mina de ouro. Literalmente, essa é a grande metáfora aqui. Então a riqueza não é algo que está faltando, entende? É um tesouro que já está lá, o nosso trabalho. Então não é sair procurando, é tipo começar a cavar, mas com consciência, com intenção. Beleza? Então, para a gente entender como destravar essa riqueza toda, nosso papo vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, vamos ver por que a riqueza se destrava e não se encontra. Depois, vamos mergulhar no segredo de um símbolo bem poderoso, o do infinito. Em seguida, a gente analisa a mentalidade financeira. Daí, partimos para os 7 caminhos práticos. E, por fim, a chave de tudo, a ação. Então vamos lá, primeiro pilar. A grande virada de chave aqui é parar de olhar para fora, sabe? Para o mercado, para as oportunidades e começar a olhar para dentro. O primeiro passo é tipo fazer um inventário interno. O que já existe aí que ainda não foi explorado? Ok, entendemos que a riqueza está dentro, mas como a gente coloca ela para girar? É aí que entra o tal do símbolo do infinito. E olha, não é só um desenho não, pensa nele como um mapa que mostra como o verdadeiro motor da riqueza funciona. Imagina um rio. Enquanto a água corre, tem vida, tem energia, certo? Agora, se alguém vai lá e constrói uma barragem, o que acontece? A água para, fica estagnada e tudo em volta morre. A lógica aqui é exatamente a mesma. Prosperidade não é sobre acumular e deixar parado. É sobre o fluxo constante dos recursos. Mas o lance do símbolo do infinito vai além de um simples ciclo, saca? A ideia é que a cada volta que o fluxo dá, ele não só se repete, ele se fortalece, ele se renova. É como um sistema de crescimento que não para nunca. Um eterno recomeçar, só que sempre com mais força. E aí a gente chega numa ideia que, olha, vai contra quase tudo que a gente ouviu a vida inteira. Estabilidade não gera riqueza. Aquela busca sem fim por segurança, por tudo certinho, previsível, pode ser exatamente o que está travando a prosperidade. A riqueza de verdade, segundo essa visão, está no movimento, está no fluxo, não na falsa segurança de ficar parado. Beleza, se a riqueza é um fluxo, qual é o nosso papel nisso tudo? E aqui a filosofia propõe um desafio: identificar qual é a nossa operação matemática principal com o dinheiro. A gente está programado para somar, subtrair, dividir ou para multiplicar? Vamos dar uma olhada no que cada uma quer dizer? Olha só os 4 perfis. Tem o poupador, que é aquele que só acumula, só junta. Tem o gastador, que é o oposto, só consome, queima tudo. Aí vem o divisor, que é aquele que destrói valor, que gera conflito. Mas o grande objetivo é chegar aqui, ó, no multiplicador. É quem se posiciona bem no X, no centro do infinito, onde o talento cruzou com o resultado e aí transforma esse fluxo todo em crescimento exponencial. Bom, agora a gente entra na parte mais prática da coisa, os 7 caminhos. Pensa neles como as trilhas que, se a gente entender e de fato percorrer, levam para o domínio total dos nossos recursos. Primeiro caminho, o que comanda as transações. E aqui não é só sobre vender, não. É sobre dominar 3 artes. Primeiro, comprar com inteligência, porque é aí que o lucro já começa. Segundo, se unir a outras pessoas para criar mais força. E terceiro, vender não só um produto, mas compartilhar um valor real, genuíno. O segundo caminho é todo sobre o ciclo do saber. Sabe, não adianta nada ser uma biblioteca ambulante, cheia de teoria. A jogada é pegar o conhecimento, aplicar na prática até virar sabedoria de verdade. E aí, fechar o ciclo ensinando o que se aprendeu. É nesse momento de instruir que o valor se multiplica de um jeito absurdo. Caminho 3. Esse aqui é fundamental. Ele lembra a gente que sucesso é um esporte de equipe. A premissa é forte. 85% dos resultados não vêm do que a gente faz sozinho, mas da força das nossas conexões. Uma rede de contatos que é baseada em ajuda mútua, em valor recíproco. Isso não tem preço. Quarto caminho, empreendedorismo. Mas calma, aqui não é só sobre abrir um CNPJ. É mais uma mentalidade, um jeito de ser. É aquela atitude de olhar em volta, identificar problemas, não importa o tamanho, e ter a iniciativa de criar soluções que façam as coisas crescerem. Vamos para o quinto caminho, investimento.
Pensa num agricultor, mas um bem estratégico. Não é sair jogando semente de qualquer jeito. É sobre aplicar tempo, energia e grana onde o solo é fértil. E o que é solo fértil? Pessoas com potencial, projetos com propósito, ideias que, se bem cuidadas, vão gerar uma colheita incrível lá na frente. Sexto caminho, o ciclo completo da criação, mas em larga escala. Funciona assim. Primeiro, um olhar atento para sacar uma necessidade. Depois, vem aquela faísca, a criação da solução. Mas o jogo não acaba aí. O poder de verdade está em produzir essa solução e depois reproduzir, escalar, para levar ela para o maior número de pessoas, maximizando o impacto e, claro, a riqueza que ela gera. E chegamos no sétimo e último caminho, a arte de contar histórias, o storytelling. Tem uma frase que diz que a lógica convence, mas é a emoção que bota a gente para agir. É isso. Uma boa história cria conexão, constrói autoridade e, o mais importante, inspira os outros a se moverem. É quase como a cola que une todos os outros 6 caminhos. E agora, a gente chega na chave final, a peça que liga o motor inteiro. Porque, vamos combinar, de que adianta ter um mapa do tesouro, entender como o fluxo funciona e conhecer todos os caminhos se a gente ficar parado? O passo decisivo é a execução, é ela que manda no jogo. Então o chamado final é bem direto. É hora de parar de ser só um colecionador de informação. É começar a aplicar o que se aprende. É assumir o controle e governar de verdade os próprios recursos. É a grande virada do saber para o fazer. E para fechar, fica essa reflexão bem forte. Ela convida a gente a pensar não só em como gerar riqueza, mas no tipo de legado que a gente está construindo. No fim das contas, a pergunta que fica não é só sobre o que se acumulou, mas sim qual foi o impacto deixado no mundo.